Olá, boa noite para todo mundo. Eu já vou até chamar o... Hoje o meu convidado é o Dr. Juraci. Ele é um implantodontista, inclusive professor de curso de especialização em implantes. Uma pessoa espetacular, fez o curso com a gente. E o nosso bate-papo de hoje é exatamente para isso. Ver como que foi e como que está sendo essa casuística dele, essa vivência toda, né? Então eu já vou chamar. É interessante o nosso papo de hoje e esse convidado, ele é uma pessoa assim que eu aprendi a respeitar demais. Seja bem-vindo, doutor. Como é que Boa vai? noite. Tudo Boa bem? noite, Bruno. Boa Beleza? noite. Então, nós estamos aí ao vivo pelo Facebook também. Deixa eu ver aqui. Ah, não, não está dando certo. Eu achei que ia virar aqui. Que pena. Manda de Mas, novo. oi, não, Acho que não. Aqui foi eu aqui não estou sabendo fazer. Vai ter que ser só por aí mesmo. Mas vamos lá. Doutor, eu queria primeiro te parabenizar, porque você com esse curso de hipnose, né? Vem vindo com cada casuística, é um aluno que foi muito aplicado e e inclusive que você está vindo com relatos aí maravilhosos. Eu estou gostando de ver porque as casuísticas que você traz, elas são extremamente marcantes, né? Está construindo uma história bonita com a hipnose na clínica odontológica. Mas antes da gente entrar no, no, na questão da hipnose propriamente dita, vamos deixar as pessoas conhecerem quem é o Dr. Juraci, né? O homem lá de Sinop, no Mato Grosso, uma figura Então, espetacular. Fica à vontade, eu doutor. sou, eu sou dentista, né, já há algum tempo, sou mineiro também. Tem 10 anos que eu tô aqui no Mato Grosso. Comecei aqui, vim para cá em 2009 e tal, continuo trabalhando. Sou implantodontista e faço parte de uma equipe que dá aula de implante em Sinop, Mato Grosso. Eu faço parte lá da equipe clínica, que ela é aquela equipe que fica na parte da clínica, né? E não na Uhum. teoria propriamente dita. Sim. E que também é teoria e clínica, né? Cara, é a parte É, prática, eu costumo dizer que é a parte mais importante, porque você vai juntar os conhecimentos, né? Que é, é o embasamento que você tem que ter científico, e aí sim para a execução. Então, a clínica realmente ela é extremamente fundamental, e a gente né? troca conhecimento o tempo todo dentro da clínica. Para mim foi assim, um divisor de águas dentro da clínica. Porque assim, a gente aprende com os alunos, ensina eles alguma coisa que a gente sabe e aprende com eles, né? Então é uma troca muito grande, eu acho. Para mim foi fantástico. E assim, sai um pouquinho também da caixinha, né? Porque dentista, às vezes, a nossa classe, às vezes, é muito desunida. E quando você vai para uma outra cidade e encontra pessoas de regiões diferentes, você acaba criando ali um laço melhor, né? Às vezes faz até amigos dentro da odontologia. Que isso, às vezes, é muito difícil da gente fazer no dia a dia, né? É aquela história, a própria Aqui, assim, profissão. A é muito profissão difícil. obriga com que o cirurgião dentista ele fica meio que enclausurado, né? A maior parte do dia dele, do seu tempo produtivo, ele está encarcerado. É entre quatro paredes e não tem o que fazer. O máximo é entre as dimensões da clínica. Então, essa é a rotina do cirurgião dentista. E que, ao longo do tempo, com a rotina, ele acaba ficando. A tendência é a ficar muito focado nas questões odontológicas. E vem mudando um pouco essa questão, né, Juraci? Ao longo dos tempos, já o ritmo do cirurgião dentista ele já começa a se modificar, porque hoje o cirurgião dentista já entendeu, tanto é que a gente vê aí na internet a quantidade de cursos de gestão,
de marketing, né? Então, começa a trazer para o cirurgião dentista uma nova realidade, uma nova perspectiva. Bom, e o que te trouxe ao curso de hipnose? Essa trajetória que você veio traçando, professor de curso de especialização e tudo, e de repente estava aí dentro de um curso de hipnose. O que te motivou a fazer esse curso e como que você... O que você esperava do curso? Não vamos falar ainda do curso, eu quero trazer essa expectativa que você tinha em relação a isso, né? Ao curso. Então, eu acho que essa pandemia mudou algumas coisas dentro da odontologia, né? Então, assim, acho que tudo que acontece, a gente precisa trazer coisa boa, né? Então, assim, a pandemia veio, mudou. Cara, o tanto de conhecimento que a gente teve nessa pandemia, gratuito, grandes professores aí, igual Scopim, Guilherme Cabral, que passou aí na live, eu tô até impressionado com isso. Tem um amigo nosso aí, que é o Luiz Felipe, que tá aí, que também faz parte do curso lá de Sinop, tem alguns alunos nossos aí. Mas o que é interessante, por exemplo, o Felipe já tem experiência com hipnose. E ele usa pouco. Ou acho que ele, Sim. na clínica dele, praticamente nunca... Acho que ele não usou ainda, né? Eu aí, creio que não foi a abordagem que vocês tiveram, né? Eu não exatamente. sei, eu não sei. É esse Felipe que está aqui chegando? Isso, é o Felipe. Isso, é esse Ó, mesmo. Filipão, aí, ó, prazer Gente conhecer, fina. doutor. Lá de Sinop. Ah, que coisa legal, que bacana, que bacana. Ele tem uma experiência com hipnose. Que Eu não bacana, é sei isso como é aí. que ele faz, mas eu já vi ele falando sobre isso. E eu sempre tive vontade. Porque assim, eu já há algum tempo atrás, há uns 5, 6 anos atrás, eu andei pesquisando muito sobre hipnose. Naquela época, eu li um livro, alguma coisa de hipnose, e até consegui hipnotizar alguém assim, sem saber muito o que estava fazendo. Interessante isso, Parte né? E empírica. aí, isso. E aí, o que que aconteceu? Eu tive um paciente aqui que ele, cara, muito difícil. Você colocava o sugador na boca dele e ele fazia ânsia de vômito. E aí eu falei assim, Hum, cara, eu tenho que resolver, eu tenho que arrumar alguma coisa para me atender esse paciente. E eu pensei assim, cara, nós vamos ter que levar ele para um centro cirúrgico. Ele também não queria ir. Ou seja, ele era um paciente de trauma. Né? Ele tinha um trauma psicológico, medo de dentista. A nossa região aqui tem muito isso. Porque aqui entrou-se muito dentista prático, né? sim. Nós temos até uma história legal aí que nós vamos falar depois aí, que é fantástico, Ah, né? aquele relato do caso clínico é espetacular. E E aí, até eu professor, falo para o pessoal que está na live, não sai, porque até mais para frente um pouquinho, o relato do caso clínico que ele vai trazer é imperdível, é espetacular, maravilhoso. e Mas pode aí, dizer, doutor. quarta-feira a gente vai estar no curso, eu vou estar no curso de novo, aí nós Sim, vamos gravar o depoimento dela. Eu quero marcar com ela para gravar o depoimento dela, porque é muito legal mesmo, né? Chega a ser que vai. emocionante o caso dela. Né? Você Sim, sabe que nós conversamos sobre isso. sim, Então, voltando ao assunto, falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Inclusive, eu falei para ele, que ele é amigo meu, eu falei isso com ele assim, cara, eu tô pensando em fazer um curso, e se der tempo, eu quero usar com você. E aí, cara, eu conheci você aí eu acho que foi o dentista, alguma coisa, eu vi alguma coisa, falei assim, cara, é sim. agora, entendeu? E, e tipo assim, e que eu sou muito assim, eu quero muita coisa ao mesmo tempo, e eu estava até fazendo outro curso de ozonoterapia, e aí fazendo curso, fazendo o seu curso, e até não tive muito, preciso até voltar a assistir às aulas, né? Ah, amanhã começa, amanhã vai começar a nova turma. Então, eu Então, quero assistir. já é E nosso convidado. aí que eu fiz? Comecei a fazer seu curso. Falei assim, cara, é a oportunidade, né? E aí comecei a fazer o curso. Fantástico. Aí e você sabe o que é o melhor, professor? O mais interessante é você pegar uma técnica que você está fazendo um curso online
E no seu primeiro paciente, você colocar ele em transe profundo. Aquilo é uma Sim, sensação assim de, sei lá, cara, dá vontade de soltar fogos, sabe, assim. sim, Porque só que naquele momento ali você não pode fazer nada disso, porque você vai fazer uma cirurgia, que era o meu caso, eu estava com uma paciente extremamente ansiosa e aqui no meu consultório eu ia fazer um implante nela. Então era um implante, eu ia tirar osso aqui da região do túber, fazer a técnica RDI que a gente chama, sim. e conjuntivo, tudo junto. Uma cirurgia boa, assim, legal, provisório e tal. E a paciente extremamente ansiosa, com bastante medo. Cara, eu levei ela, porque eu tenho uma sala aqui de pré-operatório, coloquei ela na sala, usei, eu até tinha um script, né? Porque na hora a gente esquece algumas coisas, né? Aí eu coloquei o Sim, script e, ó, hipnose, ela entrou, professor, em transe profundo, assim, tem de certeza. dormir, de dormir mesmo. Apagar Assim, na apagar, cirurgia, né? apagar mesmo. Que legal. Eu vou te interromper um pouquinho, que o pessoal que está chegando aí, gente, eu vou até pedir para vocês, porque essa live é uma live bem interessante, os relatos e o nosso bate-papo aqui é sobre a casuística que o Dr. Juraci está tendo com hipnose. Ele acabou de fazer o curso avançado já está indo para o segundo nível do curso que a gente oferece, de capacitação para dentistas com a hipnose. Então, eu vou pedir para vocês que estão aí, que esse é interessante, que compartilhem com 2, 3 colegas, tá? Porque é interessante o assunto, vamos fazer chegar o máximo possível em outros colegas, para que mais gente possa assistir essa live, que ela vai ser, já é interessante o assunto, e o conteúdo que o Dr. Juraci tem para trazer para a gente é simplesmente espetacular. Quero dar boas-vindas, boa noite a todo mundo que está aí na sala, tem alguns ex-alunos, tem aí um pessoal que já faz hipnose, então todos sejam muito bem-vindos, é um grande prazer ter todos vocês aqui. Pode continuar, meu grande amigo, pode falar. Então, e aí, essa foi a minha primeira paciente. É uma sensação muito boa, né? De mal fazer o curso já na Não, eu acho que eu primeira. tinha feito uma aula. Eu tinha feito uma Exatamente, mas aula. Ou duas o que no máximo. ocorre é o quê? A primeira aula é uma aula de introdução. Já na segunda aula, é a aula que vocês aprendem o pestanejamento sincrônico, que a maioria dos cursos que tem por aí, até depois o Felipe, que está na sala, ele pode até perguntar se ele já ouviu falar ou se ele aprendeu o pestanejamento sincrônico. Então, é uma técnica que, é claro, qualquer hipnólogo, à medida que tiver contato, vai saber o que é. Mas o que nós fizemos ao longo desses anos todos, ao longo de 30 anos, eu vim modulando a minha hipnose. Porque quando eu comecei, não tinha curso, eu não fiz curso. Na realidade, para não falar que eu não fiz curso, eu fiz um com a Soipar, que hoje nem existe mais, que é a Sociedade de Hipnose do Paraná. O presidente dela morreu e acabou que ela perdeu a liderança, ela se dissolveu. Mas eu sempre fui muito estudioso em relação a esse assunto e desenvolvi um método exatamente para quê? Para que o dentista, no meu caso, era para que eu pudesse ter o máximo de eficiência com as técnicas. E vim me especializando com induções rápidas. E é isso que eu trago. Eu trago um conteúdo prático. Então, por isso Exatamente. que na primeira aula você aprende a técnica, que é o pestanejamento sincrônico, e ainda faço aquela brincadeira, né? Aquela telinha ali que eu apresento para vocês, ó, dever de casa. Já sai com dever de casa, que é arrumar 2, 3 pacientes modelos e começar a hipnotizar. Tá aí na sala outros alunos também que já fizeram o curso. Então, quer dizer, e eu tenho muito dentista que entra em contato e pergunta, mas tá, eu vou aprender realmente a hipnotizar? É o que eu falo, olha, já na segunda aula tu sai já hipnotizando. E é claro que a força do hábito, a destreza de detalhes e tudo, você vai começar a desenvolver a técnica à medida que você vai praticando. Sem prática,
Não vai. Ah, mas então como é que isso ocorre? É o que aconteceu contigo. Garanto que eu acho que você, porque tem muita gente que hipnotizou marido, esposa, filho, teve de tudo, né? E é É, assim, e é gostoso ver a reação de cada um, porque com esta situação que a gente vem vivendo hoje, e quando a gente iniciou, estava tudo fechado. Estava tudo fechado. As é. pessoas. Então teve uma procura, meu Deus do céu. E ainda está tendo uma procura muito grande e tudo. E o dentista vai. Tanto é que a gente também evoluiu, porque os horários eram durante a semana, e a gente já mudou, já está fazendo mais adaptável à jornada de trabalho do cirurgião dentista. E o gostoso de tudo, né, Juraci, que chega no finalzinho ali, você já chega cansado e tal, para enfrentar 3 horas de aula, mas é um É, curso que você fica preso, né? Você fica, né? E né? tem que assistir de novo, porque cada vez que assiste pega mais coisa, né? Eu sempre venho com novidade. Agora, nesse curso, eu vou enfatizar o uso da hipnopedia. Como você preparar e condicionar o. Deixa eu ver, foi ocorrido comigo. Consigo fazer hipnose em amigos, familiar, mas por vergonha, e falo, já acabei não aplicando em minha clínica. Então, mas é porque que ocorre, né, Felipe? Eu acredito que você deva ter feito um curso de hipnose clínica, voltado para, hoje, o termo usado, que eu acho um pouco equivocado, porém é o termo que está sendo usado hoje, e muito difundido, a hipnoterapia. Então, só que para o cirurgião dentista, apesar da cadeira ser um grande divã, porém, ou você escolhe, ou você vai ser hipnoterapeuta, ou você vai ser hipnólogo dentista. Eu fiz a psicologia, a gente tem, eu ensino, tanto é que eu mostro ressignificação, por exemplo, de medo de agulha, mostro alguns casos para os alunos, inclusive, né, no curso tem eu fazendo essa questão, regressão de idade, dando um novo significado em sentido a uma fobia, a um transtorno de humor, e, e ao mesmo tempo vocês aprendem ali, né, máscara anestésica, vocês aprendem a técnica de como aprofundar o transe hipnótico, levar o paciente ao transe profundo, apesar de que o dentista ele pode trabalhar tranquilamente com o transe médio, né? Nós temos a classificação, inclusive nós até adaptamos um pouco, porque eu uso muito a de David Husband, porém eu adaptei com a, a, a classificação das ondas Isso aqui vai cerebrais. demorar ainda. E aqui vai, né? Eu acho que o papo aqui vai até umas 9 e pouco, né, Vai. Juraci? Minha esposa está E, aqui. Eu estou na clínica, ela então. vai para casa. E também nós incrementamos mais algumas coisas, como, por exemplo, o que é um transe profundo SDAIO? Uma classificação SDAIO. Então, ali no curso, nós apresentamos, nós mostramos, ensinamos todos esses detalhes. Mas a nossa intenção com esse curso é para que o cirurgião dentista ele tenha a condição de entrar no consultório, sabendo que ele vai aplicar uma técnica, mas antes disso, ele aprende a trabalhar a auto-hipnose. E é um dos exercícios que mais nós forçamos os alunos, eu pego e insisto mesmo, que aprendam a fazer a auto-hipnose. Porque a auto-hipnose, ela lhe traz um grande controle. Ela vai te trazer, eu postei esses dias atrás, já tem alguns meses, na realidade, falando que a partir do momento que o ser humano entender o potencial que a mente dele tem, ele é capaz de desenvolver habilidades nunca imagináveis a ele. Eu, ao longo da minha vida, muitas pessoas, nossa, Vitor, como é que você consegue fazer isso? Você já fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso, fez isso? Eu, quando comecei a estudar violão, eu fiz música 2 anos, e resolvi. Aí eu comecei a aprender a tocar Fala, Kleber. sanfona, violino, e assim, tem mais gente aí, ó, tem Né? mais gente Esse cara, chegando. esse Kleber tu aí foi meu professor, cara, lá em Minas. Ah, é? Ele é de onde? Professor de periodontia, de Governador Opa, é um Valadares. periodontista aí, é um colega nosso aí, É, ó. Eu também é periodontia, e
Seja bem-vindo aí, professor. E é interessante, então, assim, você poder traçar sempre algo a mais do que você está aprendendo. E é um dos conceitos que eu ensino no curso, que é bem antigo. E hoje até se fala de uma forma diferente, mas eu gosto de estabelecer esse conceito que é lá antigo, lá atrás, chamado metacompetente. E o que você, quando aprende alguma coisa, como que você transcende o conhecimento? Como você pode ter vários insights e é uma das âncoras mentais que eu utilizo para o pessoal, do limão fazer a limonada, né? Eu já ensinei essa âncora mental para vocês. E o que ocorre? Quando você tem a capacidade de entender qual é o ritmo do teu pensamento, como a tua mente funciona, fica as coisas muito mais fáceis. Aí eu quero entrar, Juraci, como foi agora? Fez o curso, você terminou o curso básico, foi para o avançado, né? Tá de parabéns, porque você se tornou um baita hipnólogo. E como é que está sendo o seu dia a dia hoje com a hipnose? Professor, é o seguinte, a hipnose é fantástico, porque assim, ó, a gente, nós dentistas, nós negligenciamos o nosso atendimento, muitas das vezes. E às vezes, naquela correria do dia a dia, nós esquecemos de fazer o rapport com o paciente. Que é o quê? Aquele diálogo com o paciente. Entender o que está acontecendo com ele. Por que ele tem medo, se ele tem medo. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, a primeira coisa que eu faço, porque assim, eu uso hipnose ainda hoje, eu uso mais nas minhas cirurgias. Sim. Entendeu? De implante, ainda estou nisso. Porque os outros procedimentos que eu faço, às vezes tá um pouco corrido e tal, às vezes não dá tempo, porque a cirurgia eu já deixo um horário maior programado para ela, então eu tenho mais tempo. Então, o fantástico que é o quê? Eu tenho uma sala de pré-operatório, eu levo o paciente para a sala e ali eu vou entender ele. Eu vou fazer um rapport, eu vou conversar com ele. O que ele gosta de fazer? Se ele tem medo, por que ele tem medo? Ah, aprendeu anamnese, olha só. Entendeu? E aí espetacular, hein? Aí eu já começo a criar um vínculo com ele, né? Coisa que muitas das vezes a gente não faz, porque, não sei, cara, às vezes a gente sabe muito conhecimento técnico, né? Científico, mas as coisas principais, às vezes a gente deixa a desejar. Sabe o que está acontecendo? O cirurgião dentista está ficando extremamente tecnológico e o atendimento, às vezes, se torna mecânico. Mecânico. Eu estava observando no meu cardiologista, é um lugar famoso, um lugar bem conhecido, e eu estava observando, além do meu cardiologista, eu estava observando os outros colegas médicos dele. É 20 minutos para uma consulta. E é uma fábrica. E é assim, isso vai do momento que inicia até a hora que termina. E é 20 minutos, sabe? E não para. Só, aí eu vejo. Só que quando eu entro com ele, a minha consulta demora 40 minutos, 50, tá atrasando a tua agenda, cara. Mas assim, eu vejo que aí ele fala para mim, esse cardiologista é interessante, porque ele fala assim, não, Vitor, realmente assim, acaba sendo mecânico, só que quando a gente percebe, aí eu falo, então você está me chamando de complicado, né? Porque ele fala assim, não, porque quando tem uns casos, a gente tem que estar atento à história e o histórico do paciente. E aí eu demando tempo para aqueles casos que realmente eu percebo no feeling. Eu falo, então é porque você tem uma anamnese para filtrar. Ele falou, eu filtro. Então, o que o cirurgião dentista precisa? Ele precisa, no primeiro momento, e é o que nós passamos para vocês, no primeiro momento que começa a se estabelecer o rapport, que tem aqueles 9 passos que eu ensino para se estabelecer o rapport, né? É que você chegar com a postura e tudo mais, mas não ser arrogante, pelo contrário, passar uma segurança, passar um acolhimento, vir com um sorriso no rosto, uma imagem positiva de que a pessoa se sinta acolhida, que ela se sinta protegida, né? E isso é importante.
E o cirurgião dentista, às vezes, quem recebe é a secretária. Teve o meu fisioterapeuta, que eu estou fazendo pilates, de tanto ficar sentado na cadeira, eu estou me cuidando. Mas o meu fisioterapeuta, ele falou o seguinte, eu fui numa dentista, ela está na propaganda, um tratamento humanizado. Ele chegou lá, ela não cumprimentou, não falou com ele, quem orientou, conversou, foi a secretária, ele sentou na cadeira, abriu a boca, ela fez uma profilaxia para ele, foi embora e ela não falou nada. Ele falou assim, nossa, Vitor, e um profissional de saúde comentando. Aí ele falou assim, nossa, Vitor, que acolhimento é esse? Empatia, empatia. Às vezes o profissional faz sem perceber, não é que é antipático, mas é porque é o seguinte, fica tão compenetrado, como eu estou falando, o cirurgião dentista ele está muito tecnológico e está se esquecendo da parte humanista, da parte que completa o ser humano, que é a afetividade. E quando eu tracei a minha trajetória, há 30 anos atrás, inclusive agora, daqui 11 dias, estou completando 30 anos de formado. 30 anos. Que legal. E chega até a me emocionar. Falei, meu Deus do céu, olha só quanto tempo, né? Mas quando eu era recém-formado, eu saí que nem um louco, fazendo curso, me deparei com bioprogressiva de Ricketts. Ali me centrou e falou, não é ortodontia que eu quero, não é ortopedia, eu vou partir para onde eu posso ver o paciente como um todo. E comecei a ver, e falei, quer saber, a periodontia. Da periodontia, que é a base de todo um tratamento odontológico, você consegue linkar como que o teu paciente está sistemicamente. Ele tem doenças sistêmicas, ele tem complicações, ele tem medicamentos que podem estar dando alguma interação medicamentosa, efeitos adversos. Como que está o paciente que está à sua frente? E depois disso começa a tecer e o psicológico, a psique do seu paciente. Porque hoje você, quando vai fazer um tratamento de implante, que você administrou do Hormonide, você age como você agia antes de ter feito o curso de hipnose? Ou você já entendeu que, opa, tem algo diferente? Então, porque assim, ultimamente eu não estou usando mais, né? Nem usa mais, né? Hipnose. Assim, é muito interessante, pessoal, que eu já tenho aí. Eu não estou me considerando um hipnólogo, até porque, assim, eu estou no aprendizado. Você é muito bom, pode parar porque você é bom. Você está sendo humilde. Eu estou no aprendizado aí. Mas, por exemplo, essa semana passada, eu parei e falei assim, cara, essa semana eu não fiz hipnose, eu preciso fazer hipnose, cara. Entendeu? Aí, essa semana eu já tinha cirurgia, eu falei assim, não quero nem saber, nós vamos para hipnose. Por incrível que pareça, os que não tem, até agora não teve nenhum que eu não consegui hipnotizar. O interessante é assim, ó, me parece que os pacientes que são mais ansiosos, mais traumatizados, eles também são mais carentes. Então, você criou o vínculo, porque eu tenho essa outra característica, né? Eu observo as coisas, eu não faço só para fazer, eu fico mensurando como é que vai reagir, como é que não vai. Então eu fico observando os pacientes que são menos, que são mais. Esses que vêm com mais medo é os que mais entram. Mas entendeu? Aqui estão perguntando uma coisa sobre PNL, programação neurolinguística. Eu introduzo o aluno na técnica e como funciona. Eles têm base. Mas uma das primeiras coisas que são importantes na PNL é a comunicação interpessoal. Que aí, e isso eu valorizo muito, muito no meu curso. E é onde eu ensino. O aluno identificar... Entrou um professor amigo meu lá do curso, o Túlio Calife. Um abraço, meu querido. Então, o outro professor aqui está perguntando, o professor Cleverton, está perguntando sobre a PNL. E aí, gente, o que ocorre? É importante você identificar, porque a PNL ela vai te trazer
é claro, o conhecimento da programação neurolinguística, e ela embasa a você poder valorizar certos comportamentos, e ela traz um misto de conceitos da psicologia. Eu fiz psicologia até o 4º ano, tá? Isso não é segredo para ninguém, mas fui até onde me interessou. E a PNL, ela traz, por exemplo, ressignificação. O que é ressignificação? Dentro da psicologia, extinção de hábitos e ancoragens. Pessoal, mas a ressignificação Ah, é fantástico. Não, é espetacular. Então, a PNL, ela trouxe de uma forma mais prática. Então, não tem como não fazer hipnose utilizando a PNL, para quem conhece ou praticamente nada, ou muito superficialmente a questão da psicologia. Para quem conhece mais psicologia, fica mais fácil. Então, assim, nós introduzimos as técnicas, inclusive os canais de comunicação, né, Juraci? Quais são os canais de comunicação? Vamos lá. Você sabe? Lembra? Não, repete de novo, não Os entendi. canais de comunicação. O auditivo, visual visual e o sinestésico, né? Isso. Então, esses canais, porque o que ocorre? É importante, por que nós valorizamos isso? Porque nós, quando temos contato com o mundo interno, o nosso mundo interno tem contato com o mundo externo, nós vamos dizer assim, startar algum tipo de percepção nossa. Como que nós vamos perceber o mundo ao nosso redor? Através visual, do auditivo ou sinestésico. Eu falo muito disso no meu Instagram, vocês podem tem muita postagem lá explicando. E quando você faz isso, você filtra o que você está recebendo, esse estímulo que você recebe do mundo externo, que vai ser interiorizado, que vai se estabelecer conexões neurais. O que ocorre? Você vai ter modalidades e submodalidades. Então, por exemplo, música. A música estava alta, estava baixa, a música era romântica, era um rock pesado. Isso são submodalidades. A música é modalidade. Submodalidade, alto, baixo, suave, tenso e assim por diante. Quando a gente ouve, por isso que muita gente associa. O primeiro beijo, o primeiro encontro com a minha namorada estava tocando a tal música. Né? Exatamente, porque você estabelece, se aguça a sua percepção através de um estímulo. Então, pode ser auditivo, visual ou sinestésico. O que mais ocorre é visual ou auditivo. Por quê? Já vem da história, remonta da história da humanidade. O homem pré-histórico, ele, para poder sobreviver e se alimentar e se proteger de predadores e tudo mais, ele tinha que estar atento ao quê? Visual, ao que ele via e ao que ele ouvia. Por isso que as artes, pintura, música, foram as que mais se destacaram, assim, que tem se desenvolveram mais rapidamente, tá? Por causa disso. Então, e muita gente, às vezes, não se dá conta disso. E aí eu explico outro fundamento também. A comunicação entre as pessoas, o verbal, representa somente 7%. O não verbal é 80%. E 13% é o timbre de voz, é o volume, a intensidade da tua voz. Se está alto, está baixo, está enérgico, se está mais tranquilo. Então, isso tudo remonta, não é remonta, ele ajuda a montar a comunicação interpessoal. Mas, respondendo essa pergunta aí, o outro, deixa eu ver, a outra pergunta, que interessante. Daria pelo lado sinestésico, ele quer saber. Isso, certo. Peraí, deixa eu ver aqui, que acho que tinha outra pergunta aqui. Falta da hipnose, autor. Deixa eu ver aqui. Opa! Ai. Tem hora que eu me atrapalho com isso aqui, cara. Deixa eu ver aqui.
A hipnose não verbal, por exemplo, se daria pelo lado sinestésico, certo? Não. A hipnose não verbal é visual. A maioria das pessoas são visuais, pelo que enxerga. Então, o não verbal, ele pode ser visual, é o corpo falando, tá? Pode ser o sinestésico, tá? Porém, ele representa mais o que nós vemos. Você pode ver que 80%, tanto é que as propagandas tradicionais era muita luz, era chamativo, tá? E eu costumo mostrar no curso, por exemplo, explicando a sobrancelha, o movimento do olho. Por que eu inclusive, ressalto o movimento ocular? O movimento ocular, ele vai trazer a representação que a pessoa tem dada um estímulo. Ah, tu tomou café hoje de manhã? Ele estava quente ou frio? Fração de segundos, ela vai dar uma representação do que ela vê daquele estímulo que você está dando. E essa representação é que traz para a gente qual é a linguagem que a pessoa vai entender. Então eu vou dizer para ela assim, olha, escute o que eu estou falando. Veja o que eu estou dizendo, o que eu estou falando. Sinta, perceba o que eu estou te dizendo. Não adianta você dizer, trazer uma linguagem, ainda mais em momentos de interlocução tensos, exaustivos. Por exemplo, se você vai falar com um cliente que está extremamente agitado e ansioso no momento da cirurgia, bate a secretária no ombro dele e tá lá no livro de auto-hipnose, né? Ó, não vai doer não, tá? São instruções negativas. É a mesma coisa de você dizer para a pessoa, você desmonta ela, desmorona ela, e fala assim, não, o pouco que você está tentando se controlar, esquece, porque vai doer e vai ser desgastante. E às vezes as pessoas fazem isso de uma forma extremamente natural e com boa intenção. Só que estão cometendo um gravíssimo erro. E são coisas, alertas que nós damos ao curso e ensinamos como inverter isso. De que forma você pode reconstruir essa frase e dar à pessoa, de fato, a tranquilidade e pelo contrário, a frase se tornar até indutiva, ajudar na indução da hipnose. Mas, ô Juraci, eu queria saber, vamos começar com aquele relato que eu acho fantástico, que isso me emocionou bastante. Foi um dos primeiros, não? Você já tinha hipnotizado? Como é que foi a sua primeira pessoa que você hipnotizou? Vamos começar Então, por aí. A primeira pessoa que eu hipnotizei, eu acho que eu tinha feito uma aula, no máximo duas, e na sequência eu fiz um scriptzinho e já coloquei ela em transe, numa cirurgia de implante minha. Certo. A segunda foi um amigo que é esse que incentivou eu a fazer, porque ele tinha essa ânsia de vômito muito grande, porque assim, ele tinha um trauma, ele tem um trauma de infância, de algum dentista que ele passou, que ainda eu não conversei muito com ele, mas assim, e toda vez que a gente colocava o sugador na boca dele, é como se a mente dissesse para ele assim, ó, eu não quero. Então ele dava ânsia de vômito. Mas era tudo medo, inclusive ele mesmo falava, ele mesmo relatava. Assim, eu passo mal, eu fico, no dia que eu vou ter que vir aqui no outro dia, eu passo mal, eu fico a noite toda, não durmo, não sei o quê. Eu falei assim, cara, então eu vou caçar alguma... vou caçar algum recurso. De uma forma negativa. Eu falei assim, cara, vou arrumar algum recurso para te atender. Até então, eu não conhecia muito de hipnose e entrei no seu curso e fui fazer. Certo. Quando ele veio, Deus é bom, ele entrou assim, legal mesmo, sabe? Assim, não entrou profundo e eu tive que ficar controlando ele, né? Sempre ali estimulando ele. Pessoal, claro. Mas eu fiz 8 implantes nele, porque ele falou assim, se for fazer, vamos fazer tudo de uma vez. Então eu fiz todo o planejamento dele e fizemos os 8 implantes nele, tanto em superior como na parte inferior. Para não dizer, teve uma hora que ele começou a dar uma saidinha do trânsito, ele fez um pouquinho de ânsia, eu já coloquei ele de novo,
sem praticamente nenhuma ânsia. Ó, pra você ter uma ideia, as minhas funcionárias aqui, que são as meninas que trabalham comigo, Aham. elas não dormiram de noite preocupadas como é que eu ia fazer a cirurgia dele, entendeu? Elas falaram Ai, assim, ai, como ai. é que nós vamos fazer? Tipo assim, era uma preocupação. Já devem estar te Quando, chamando de bruxo, né? aí quando eu coloquei ele ali, é Ah, toda uma. Inclusive eu muito feliz, né? Mas elas ficaram assim, sem palavras. E ele também. E aí depois eu expliquei para ele tudo direitinho. Cirurgia claro. redonda é tanto que quando o paciente é mais colaborativo, o negócio rende, né? A cirurgia rende, né? É Não tem diferente, é estresse para o diferente. cirurgião dentista. Não, não Você, tem, você não sai tem. inteiro, você sai inteiro. Agora imagina, você imagina Ó, se minha funcionária tá na live aí, ó, ela dando aí, risada olha aí, que que ela que me legal. acompanhou aí. Então, agora imagina assim, você fazer esse tipo de cirurgia sem hipnose Não, eu e tinha que a ter. cada 5, 10 minutos você tem que parar porque o cara está fazendo ânsia de vômito, ele Não, está não tem como. Ô, nervoso. pessoal, não é 5, Ah, 10 minutos, é toda hora. É pôr o sugador à ânsia. Você não tem então, noção. Um dos pacientes mais difíceis que eu já tive aqui na clínica. eu E imagino, a imagino. nossa intenção era o seguinte: falei com ele, ó, nós vamos tentar. Eu ia entrar com dormonite se eu não conseguisse colocar ele em transe. Mas aí Sim, ele entrou. Aí eu trouxe ele para cadeira. Se mesmo com dormonide ele não conseguisse, aham. eu ia levar ele para o centro cirúrgico. Nós ia entrar com anestesia geral, era o nosso Claro. plano, o meu e o dele. E ele também disse, não, aí não faz tudo de uma vez. Mas deu tão certo, graças a Deus, que Então, agora tá imagina, é que eu feliz. falo, é um negócio tão simples e ao mesmo tempo espetacular. Por isso Ó, que. Ah, é, tem um pode amigo falar. nosso aí, né? Meu Ah, paciente é? tá aí, ó, felizão aí. Oh, ah, É que meu amigo legal. também, ele, gente fina pra caramba. Então, e que sejam todos muito bem-vindos. Todos sejam muito bem-vindos. E aí o que que acontece? Eu acho que isso é legal porque você tem condições de, olha o que que você provocou para essa pessoa. Você provocou uma reação positiva, você provocou. Hoje ela tem uma outra visão da odontologia. E eu garanto que se você começar a ter alguns atendimentos com esse paciente, gradativamente vai chegar num ponto que você vai fazer uma desconstrução do que ele ancorou, do que ele construiu na mente dele. E quando você começa a repetir esses episódios de hipnose, e ele começa a entender que ali é tranquilo, que está seguro, que você está ali para ajudá-lo, com o tempo vai ter exceção que você vai falar assim, a hipnose agora está obsoleta, não precisa mais. E ele vai Professor, falar, eu quero, hein? o Mato Grosso, ele é um estado novo, assim, né? Tem Sim, poucos anos. Então aqui sim. passou um pessoal, assim, muito complicado. Teve dentista aqui, por exemplo, igual a minha funcionária que Hã? tá aí na live, eu acho, que ela foi atendida por um dentista aqui uma época, Hum, que ele anestesiava todo mundo e deixava na sala de espera. E aí ia entrando. hum. Ela tem um medo de dentista por causa desse cara. Entendeu? Foi. Aqui tem histórias e relatos interessantes aqui, porque o paciente ia para poder tirar um dente que estava doendo, tirava todos os dentes e pôr a dentadura, porque naquela época era moda, sei lá o que que era, porque falavam assim, ó, os pais, igual o nosso relato aí, falavam assim, não, para não doer mais, tipo assim, não ter problema mais. É, E por isso, ignorância, muitas das vezes, algumas. Então, assim, nós temos muitos relatos aqui, muitos traumas aqui por causa disso. É a história da odontologia, né? Em algumas sim. regiões mais, outras menos, mas a gente vai ter Não, é a essas história da situações. odontologia do Brasil. Isso aí você não está É, contando. É porque realmente é verdade, isso ocorreu, né? Nós temos assim, ó, é claro que nós temos que render uma certa reconhecimento aos dentistas práticos que claro, ajudaram a com trazer certeza. a odontologia na época que não tinha nos rincões e tudo mais, né? Então, assim, muito dentista prático, ele teve o seu fator social. E ajudou bastante a odontologia.
E é claro que com o andar do tempo, as coisas foram caminhando por um lado mais embasamento científico, houve então aquela migração dos práticos para os formados, né? E teve muito prático que conseguiu ser reconhecido como dentista por questões de trabalho, de know-how do que sabia fazer, porque existia muito prático bom na época. Porém, teve esse lado desumano, mas foi um erro cometido não intencionalmente. É porque Sim. veio ganhando a importância de que a odontologia hoje, você tem correlações com outras enfermidades sistêmicas que a boca, ela tem papel primordial. Gente, até ligação da doença parodontal com Alzheimer estão aí comprovando, e a gente percebe assim, fala assim, meu Deus, olha onde está chegando tudo. E é claro, é um ser humano, tá dentro do corpo humano, tá dentro desse contexto biológico, fisiológico, que não tem como a gente hoje ver de outra maneira. E na época dos práticos, infelizmente, houve esse erro, se pecou nisso aí. Agora, o que você está dizendo é verdade, porque antigamente ia para o dentista e falava assim, arranca, não se extrai, arranca. Aí vinha com osso, sem osso, tecido gengival dilacerado, do jeito que desse, hemorragias Sim. mil, que pessoas quase morriam, né? E a sorte que a boca recupera rápido, o tecido recupera, né? Mas muita gente com hemorragias e tudo mais, era perigoso até. Não podia extrair dente meio-dia, porque vinha. Às vezes tinha que andar quilômetros a pé na zona rural, né? Extraía e vinha debaixo daquele solão. É claro que vai morrer. É. Aí cria-se o tabu de muita Sim. coisa. E é claro que assim, se negligenciou por falta de conhecimento. E é claro que à medida que a odontologia avançou, que as coisas começaram a se formatar melhor, o com o advento das escolas, propagação das escolas, deixando de ser naqueles centros que era interior de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e que abriu, aí se ajudou a propagar o conhecimento. E a odontologia cresceu. E hoje nós estamos tendo essa oportunidade, e até bom, de você saber o que foi do passado, qual é a história, para que não se cometa os erros no futuro. E hoje o dentista, ele tem que entender assim, que muito dentista fica focado em cabeça e pescoço. Não, minha área é cabeça e pescoço, não quero saber de mais nada e tal. E tem muito dentista que eu vejo, escuto, observo, de vez em quando eu solto um, como eu vou soltar uma agora aqui sem dar nome aos bois. Mas eu vejo dentista, por exemplo, que entra em cirurgia de implante. E, meu Deus do céu, quando você olha assim, tá colocando implante, aí você olha do lado, tem um baita de um tártarozinho. Eu falei assim, caramba, ou não precisa nem ir muito longe, tecido gengival inflamado. Aí você fala, como é que o cara tá operando nessas condições? Um perigo, né? Imagina, ou uma simples dentística que você vai fazer um isolamento absoluto e que você coloque um grampo num dente que provoca um sangramento e ele está inflamado. Você está correndo risco? Tá. Tá havendo quebra de continuidade. Está havendo. E pode haver contaminação do sistema circulatório? Pode. Pode ocorrer riscos? Pode. Uma vez que se sai do padrão, você começa a abrir espaço para que se possa cometer algum erro, alguma falha. E eu gosto da hipnose por causa disso, porque a hipnose te traz uma consciência de o que é o certo, como eu devo fazer, como que eu devo proceder. E aí as coisas se tornam mais fáceis. Aí vem aquele relato que você estava me contando. Como é que foi antes de você
fazer hipnose, como é que aquele paciente, aquela senhora, como que ela se portava contigo? Porque eu achei interessante o relato das mãos, né? Tá me segurando e tudo mais. Como é que era aquilo antes, o Juraci? Porque aquele relato é o ápice da nossa live. É esse relato que você Então, vai contar agora. eu tive a oportunidade de. Olha só como é que é um negócio interessante. Um mês antes, nós estávamos no curso de implante em Sinop, no Easy, e, e assim, a gente fica circulando na clínica, os alunos montam e vai operando, e a gente vem e entra na cirurgia. E é porque nós estamos com a turma nova, então a gente acaba entrando para Sim, mostrar e tal. Como funciona normalmente o cursos, né? E aí eu cheguei para essa paciente, isso um mês antes, né? Antes da hipnose, olha para você ver, com um mês de diferença aí, mais ou menos. Aí eu entrei na cirurgia dela, cara, ela teve uma crise no meio da cirurgia, assim, de ansiedade, choro, um é, desespero. E aí eu fui conversando com ela, conversando, consegui fazer o procedimento. Beleza. E aí, nesse período, eu comecei a fazer o curso. Vim de lá para cá, iniciei no seu curso, que era 2 vezes por semana. Aí, olha só, porque assim, também não é só fazer o curso, né, professor? Tem que pôr em prática o negócio. Não adianta ficar é por isso só. que eu transformei o curso em 4 semanas, 8 aulas, porque dá tempo de você ir Tem que trabalhar. Eu vou praticar. trabalhando, vou trabalhando vocês isso aí para poder ter casuística, para ter frequência. É importante para criar o hábito. E eu já tinha colocado o pessoal aqui no consultório, fui para o curso, falei assim, aqui é o lugar, né? Muito paciente, eu tinha um Aham, pouquinho mais de tempo para poder fazer isso aí. aham, E assim, por coincidência, eu peguei ela, mas eu nem lembrava dela, porque quando a gente entra, a pessoa já está com um campo cirúrgico, né? Você nem sim. vê muito o rosto do paciente, né? Porque não é a gente que tem o primeiro contato, às vezes é os alunos e tal. Aí eu falei assim, gente, é o seguinte, ó, eu estou fazendo o curso de hipnose e eu vou hipnotizar alguns pacientes. E os alunos fizeram assim, né? Mas não, beleza. E aí, o que que eu fiz? Eu peguei essa paciente e levei ela para uma sala, que a gente tem uma sala de aula lá, sentei com ela de frente com ela para usar, eu usei a técnica dela do pestanejamento sincrônico Aham. e conversando, fiz o rapport com ela. Aí ela começou a contar a história dela. E aí, assim, eu vou contar a história dela, porque aí fica mais fácil de explicar, né? Só Ela me que antes de contou. você contar a história, só um pouquinho. Você imaginava que Não, por trás dessa senhora, do contexto que você estava ali tendo e tal, que tinha esse tipo de história que você vai contar agora? não, não. Ixi. Que Por isso não que dá para ter é uma noção, né? falha, né? É um Entendeu? É uma falha iceberg que nossa. está por trás, né? Exatamente. Então, assim, a Conta a hipnose história. traz isso. A hipnose traz Aham. isso. Exato. Aí eu Ela aflora sentei com ela conteúdos maravilhosos. e comecei a conversar com ela. Aí eu nem lembrava mais direito do caso dela. Quando ela começou a falar, minha memória veio à tona, né? Eu comecei a entender. Ela falou assim, doutor, o negócio é o seguinte. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, sei lá, uma idade mais ou menos, o meu pai me levou no dentista. E provavelmente um dentista, né, desses dentistas aí, não sei se era prático, algum dentista, levou num dentista. Sim. E eles amarraram as minhas duas mãos numa cadeira, amarraram as duas mãos e arrancaram o meu dente sem anestesia. E ela falava assim, e eu olhava nos olhos do meu pai, e os olhos dele cheios de lágrimas, e eu perguntava para ele por que que ele estava fazendo aquilo comigo. E meu pai falava assim, porque o seu pai não tem dinheiro, entendeu? E, Que cara, forte, né, cara? Isso é muito forte. porque assim, o pai dela estava fazendo aquilo porque ele não tinha condição. E hoje ela entende isso. Naquele momento, talvez não. Porque a dor que ela sentiu. Claro. E você sabe o que é o pior? Colocaram uma venda nela.
um pano dobrado, preto nos olhos dela. Que aí você imagina a angústia. Porque você entendeu? Você fica esperando uma situação ali. E o que ocorre com o pano, né? Você estabelece uma relação de impotência e incapacidade e que você está simplesmente à mercê do que está acontecendo e que você não pode fazer nada. Então se Nada. junta desespero, impotência, incapacidade, né? Medo, pavor. Olha o terror, o que se plantou na cabeça dessa mulher. Aí estabeleceu o quê? Uma conexão neural de pavor, de dor. E eu vou falar no finalzinho da live sobre arquétipo. O arquétipo do dentista, o que ele representa. Mas vamos lá. E aí, eu conversando com ela, ela falou assim, ó, quando você entrou na cirurgia, que você foi colocar o implante em mim, a sensação que eu tive era que o senhor estava me segurando, entendeu? E ela falou assim, eu sabia que isso não existia, mas a minha sensação era que eu estava sendo, ela reviveu em detalhes, porque ela conta isso com muito detalhes e com muita emoção, né? Ela chora Sim. muito ao relatar quando ela faz esse depoimento. Para mim, ali naquela sala, foi uma conversa, professor, de aproximadamente 10 minutos. Você entendeu? 10 Sim. minutos. Que fez uma diferença, para mim, fantástica, porque, cara, nós estamos lidando com o ser humano. O que tem por trás daquela pessoa? Muitas das vezes Exatamente. a gente precisa enxergar isso. Que é o que a gente não faz no nosso dia a dia. Você não consegue, porque você não tem tempo, você não tira esse tempo para entender o que a pessoa está buscando, os traumas, os medos. Porque eu tenho um paciente, eu lido muito com isso aqui no consultório, por causa dessa situação. Então, às vezes o paciente chega aqui, um trauma e medo de dentista, no final do tratamento, ele não quer nem ir, ele fica voltando de vez em quando tomar café. Por quê? Porque a gente começa a criar um vínculo com o paciente, mostrar para ele que aquilo que não é da forma como ele imagina, que a odontologia evoluiu, nós vamos quebrando isso gradativamente no paciente. Isso exige paciência, existe bastante diálogo. É difícil fazer, mas, cara, é pessoa, é ser humano, é o que nós somos promovedores de saúde. E saúde é isso, não é só dente, não é só boca. E saber que você está lidando com a expectativa. O paciente, quando te procura, Sonhos, quando ele vai para a sonhos. clínica, exatamente, ele está indo motivado por alguma coisa. Ele tem um sonho, tem uma expectativa e assim por diante. E o dentista, às vezes, ou na maioria das vezes, nem se toca. Passa por debaixo do nariz do dentista. E às vezes dá os grandes conflitos. Porque a pessoa está querendo X e você entrega Y para ela. Estética e prótese é onde dá os maiores conflitos. Por quê? Porque às vezes é importante que o profissional perceba qual é a expectativa do seu paciente. E é um dos temas que eu, junto com o professor Paulo Cano, a gente vai trazer para o livro, né, sobre essa questão. Como motivar e como trabalhar a expectativa do paciente, não só o periodontal, mas de estética, e qual a influência da hipnose nesse processo. E é o que nós estamos vendo aí, é o que você está relatando hoje. Eu tenho, inclusive, assim, ó, isso é muito interessante, porque assim, às vezes a gente pensa, eu estou vendendo um tratamento e tal, mas assim, ó, eu tenho um paciente que, por exemplo, que eu fiz a boca inteira, uma reabilitação oral grande, já tem duas semanas que ele vem para eu ir reavaliando. Então eu vou dando repolimento, vou organizando e motivando ele. Toda vez que ele vem, eu falo com ele, ó, não tá legal não precisa melhorar mais. Entendeu? Aí eu faço uma... Porque o tratamento de reabilitação oral, ele começa
quando você entrega ele. Entendeu? Ele não acaba quando você entrega, ele começa quando você põe ele na boca. Porque Aí você tem precisa que manter. acompanhar, exatamente, você precisa acompanhar o paciente, explicar para ele, olha, você tem que mudar. Não adianta nós fazer toda uma coisa, sua boca ficou linda, mas nós precisamos. Então, assim, essa conversa, às vezes eu dou um kit de higienização pro cara, para ele poder levar, para motivar ele. Trabalhar a parte, né? Eu vi, eu até não tive tempo de me aprofundar ainda, mas eu vi muito rápido. Se não me engano, é o Puglisi, vem falando sobre o retratamento. Se eu não estou enganado, é isso, o termo que ele vem usando. E é algo muito importante, principalmente para quem faz, por exemplo, a parte reabilitadora. Porque, às vezes, você vai precisar, na dinâmica, a partir do momento que você entrega o tratamento, a dinâmica de funcionamento que as cargas oclusais, como vai ser despendido todo o desenrolar do dia a dia do paciente em cima daquele tratamento, que às vezes é necessário até você fazer algum tipo de ajuste ou retratamento. Muito, com Porque certeza. às vezes o paciente não colabora, às vezes o paciente quer colaborar, e eu costumava dizer com relação a isso, eu falava assim para o paciente que quer colaborar, mas não sabe fazer. Eu tratava muito o paciente com relação... Eu sou da época que se usava fucsina para poder fazer controle de placa. Eu sou dessa época. Acho que... Eu não sei se Eu ainda... peguei um pouquinho, na faculdade a gente usou. Então, e o que ocorre? Ocorre que, assim, você deve manter o paciente com um determinado nível de X de placa na boca. E o paciente vinha, mas eu estou escovando, eu estou fazendo, aí você olhava aquela gengiva sangrando, a litose piorando, e o paciente, mas eu estou fazendo. Aí você ia conversar, ele fazia como? Tá, como é que você faz? Eu vou para frente lá no espelho, começo a escovar, daqui a pouco eu estou na frente da televisão. É a hora que eu tenho ali, então eu estou assistindo, eu estou escovando. Não está escovando, ele está Tá, banhando não. bactéria. É. Está perfumando as bactérias, só isso. Porque na realidade você não está fazendo, tá? O teu procedimento está inadequado. Então há a necessidade da quebra de padrão, que nós estudamos no curso avançado, né? Eu expliquei para vocês sobre a quebra de padrão, o que é isso, e há necessidade de que uma mudança de hábito. Você extinguir alguns hábitos e trazer outros e ancorar, e permanecer com esses hábitos. E tudo isso é um processo, não é de uma hora para outra. Isso vai ocorrer ao longo do tempo. E não adianta também jogar a culpa, transpor a culpa toda para o paciente. Isso que você falou, Juraci, é espetacular. Assim, você realmente entendeu o recado que a gente passou no curso de hipnose. Que é o cirurgião dentista entender que ele é corresponsável no pós-tratamento do que ele entregou para o paciente. Na motivação, na adesão ao tratamento, sabe? Para que o paciente ele se sinta valorizado e protegido. Porque ele, quando voltava para mim e falava assim, mas minha boca está sangrando e tudo, e eu estou fazendo, eu falo assim, boca não aceita desculpa. Sabe por que você está assim? Porque está errado. Se está sangrando, se permanece os sinais e os sintomas, é porque a doença não curou. E você pode dar 1000 desculpas querendo tapar o sol com a peneira, e não vai resolver. Ou você faz, ou você faz. A verdade é essa. E aonde deparar o paciente com esta realidade, para ele às vezes pode ser agressivo, pode ser até que ele se furta, ele desvia e abandona o tratamento, dependendo de como você fizer. Então é necessário que você venha trabalhando desde o rapport lá atrás, no primeiro contato que você teve com seu cliente, com seu paciente, porque você vai trazê-lo para dentro da sua clínica, para o seu raio de ação. E ele precisa saber que quem é o orientador dele na promoção da saúde é você, o cirurgião dentista. Doutor, e daí ele começa assim,
e ocorreu muito comigo na época que eu trabalhava, e eu cheguei a ter umas clínicas em centros e outras em lugares mais afastados. E no lugar mais afastado, o pessoal consulta com o farmacêutico. Aqui até hoje. E eu passei a ser a referência E do tem muito pessoal. isso. O pessoal deixou de ir para o farmacêutico, porque do lado da minha clínica tinha uma farmácia. E o que aconteceu? O pessoal, antes de comprar as coisas, fala, deixa eu falar com o dentista um pouquinho, os meus clientes. Eu queria saber. Aí eu tinha que começar a estudar, inclusive, cara, farmacologia, para poder me inteirar dos fármacos, sabe? Qual o mecanismo de ação e tudo mais. Porque eu falei assim, meu Deus, para não falar bobagem, para ajudar a orientar alguma coisa. Porque o pessoal passava a deixar de ir no farmacêutico para perguntar e começava a vir com a gente. Porque Às ganhou vezes aqui a segurança, gente criou o vínculo. tem que pedir os exames para o paciente, que ele quer que peça os exames para ele. Aí eu tenho que estudar exame, entender um pouco para poder, não para eu ler, mas só para pedir, para ele já levar no médico, entendeu? Mas é importante que você veja também, porque assim, quantos pacientes que vocês têm, Não, que o dentista tem, que ele pede, por exemplo, o exame de sangue? Não é para todo mundo. Um exame não. radiológico, um levantamento. Porque eu sou da época que, para tratar a periodontia, tinha que ter o famoso levantamento periapical, periodontal. Aham, E aham. eram trocentas Acho radiografias, que é às 16, às 15, 16 duas horas. radiografias. Tinha oclusal, tinha de tudo. Mas assim, ah, e o que ocorria? Você mandava o paciente fazer, claro, saía caro. Hoje, com o advento da panorâmica, eu nem sei quanto está custando mais, mas na minha época era Aqui em 80 torno de reais. R$ 150, mas R$ 150, tá? é de graça. Exato, não é um negócio que extrapola e que vai prejudicar o tratamento. Hoje tem clínicas que tem até tomógrafo e tudo mais, né? Dentro da clínica. É importante você ter isso. Não custa nada ter esses exames complementares que vão te ajudar a fazer uma leitura. Eu pergunto assim, quantas vezes na vida, eu acredito que depois do curso você passou a fazer, mas quantas vezes na vida você pediu um exame de creatinina, que eu já ensinei vocês, né, sobre isso também, o exame da creatinina para saber a função renal, como é que está. A função renal está ligada diretamente com diabetes e a hipertensão arterial. Pessoal, já tem 3 anos que eu faço isso. Eu peço Então, creatinina, sódio, potássio, isso é é, importante. TGO, TGP, às vezes Isso, PCR. então, isso é importante. Isso é importante. Então, o curso da hipnose, né, ele vem para trazer uma realidade para o cirurgião dentista que ele precisa entender que emoção é mente, corpo e espírito, né? E que o paciente em si, quando ele traz o relato, a queixa principal, meu dente está doendo, o meu dente quebrou, doutor. Por trás disso tem, às vezes, uma grande história. Como ocorreu isso aí? Você teve outro relato aí que hoje a gente foi até interessante, até para a gente já ir finalizando a live, Ó, que eu eu vou achei... concluir o caso dela, Ah, tá, porque o caso conclui, dela por é favor. interessante. E aí, o que que acontece? Nesse momento, eu falei com ela, ó, nós vamos usar uma técnica de relaxamento. Às vezes eu não falo hipnose, porque existem algumas Claro. crenças limitantes, né? Sim, E a gente o tem que ser inteligente preconceito e nas tudo. abordagens, né? Perfeito, E perfeito. aí eu sentei com ela, coloquei ela em transe, instalei um signo sinal, levei ela para dentro da sala. Quando ela sentou, eu coloquei de novo, aprofundei e as meninas tudo observando. E Aham, falei assim: agora vocês podem começar a cirurgia. E assim a gente foi fazendo. Quando foi no meio da cirurgia, começou, eu não sei se ela saiu do transe, ela começou a chorar. Eu vim, tirei as meninas da cirurgia, falei, conversei com ela calma, pus ela mais relaxada. Foi só isso, professor. A cirurgia dela, ixi, muito tranquila, né? Eu não tenho ninguém dos meninos aí, mas todo mundo ficou impressionado porque ela colaborou demais e ela saiu muito feliz. Inclusive, no final, ela me abraçou. Eu conversei com ela, né? Eu falei com ela que eu ia precisar pegar o depoimento dela, nós vamos fazer tudo direitinho.
Então, assim, para mim, aquilo para mim, e para algumas pessoas, talvez, alguma das pessoas que estavam ali, depois eu contei a história dela para os alunos, eu falei, você tá vendo? Como é que atrás de uma pessoa pode ter muito mais coisa que aquilo que a gente consegue ver, e talvez a gente não vê simplesmente porque não perguntou, ou às vezes porque não deixou o paciente falar, entendeu? Você não pergunta, mas também não deixa ele falar, é pá, 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 É vamos o fazer. monólogo. Exatamente. Complicado. Eu Muito. quando você me apresentou esse caso, realmente fiquei, inclusive, fiquei emocionado, porque foi uma história bem marcante, e assim, a gente entende que os momentos de horror que esta mulher passou com a idade de 9 E ela anos. falava assim, ó, olha o que ela falava. Na hora que a gente coloca o campo cirúrgico, ela falava que era a venda. Rapaz, olha que loucura isso, bicho. É a E a gente conexão está neural lá dela. com o paciente sem saber nada disso que está acontecendo. Aí eu te Entendeu? pergunto, você acha que um dormonide, para uma pessoa que tem o pavor que essa mulher tem, vai funcionar direitinho? Às vezes faz Ela vai reverso. ficar exatamente, por isso que tem o efeito rebote. Porque o que que acontece? Você dá o dormonide e não entende o que está acontecendo, mas está lá, da cabeça da pessoa, vira um turbilhão, ela começa a trabalhar tudo aquilo e Alucinar. remontar. Exatamente, começa a alucinar. Já E tive um caso assim. aí se torna praticamente impossível se operar o paciente dessa maneira. Por isso que eu digo assim, tem muito dentista que confia no dormonide e acha que tá tudo bem, deu dormonide, segue o baile. Não é assim. Não é A assim. coisa não funciona dessa Não ceda. maneira. Tem paciente que não ceda. Não, Ele fica mais ansioso. e é um grande equívoco. E é um grande equívoco achar. A hipnose também não é uma ferramenta milagrosa. Porém, ela aplicada da maneira correta, da forma correta, no momento certo, estrategicamente, os resultados estão aí. É o que você tá obtendo. Você está obtendo grandes relatos e casuísticas exatamente por isso, porque você aprendeu a botar a hipnose na hora certa. Você entra com a técnica no momento certo. E não tem o que, assim, é diferente você dar uma anestesia, uma simples anestesia no seu paciente, estando com a máscara anestésica. Olha só, eu vou fazer duas comparações, porque eu canso de ver. Inclusive a turma nova, o que eu vejo de é, é, cirurgião dentista empunhando um Minnesota desta maneira aqui. Apoia o polegar aqui, traz aqui, finca no fundo do canal vestibular, afasta o lábio, a mucosa, e com um Minnesota praticamente fincado na gengiva, e vem da anestesia. Ou você dá uma anestesia com a técnica do estiramento, que eu já falei para vocês, do estiramento de tecido, você pega suave, estira o tecido, encosta o bisel no posicionamento correto, a pessoa está com a técnica da analgesia anestésica, da máscara anestésica, vem e introduz. O que vai ser traumático para essa pessoa? Essa Professor, técnica não é tranquila. essa técnica é fantástica. A pessoa não sente a picada da agulha, cara. Nada. Eu fiz, a minha primeira paciente, Para eu criança, essa aplicava, técnica é infalível, cara. eu aplicava Essa... aqui nessa gengiva que isso dói demais, né? Porque, Nossa, uhum. cara, ela nem mexia. Ela não sentiu nada, nada, nada. E É hoje outra coisa. hoje eu coloquei, hoje eu coloquei uma paciente. Eu tenho essa vantagem, porque, por exemplo, essa paciente, eu operei ela há 8 meses atrás, fiz enxerto de osso nela. E, e agora eu vim pôr os implantes. Então, na cabeça dela, e tanto eu quanto ela, comparam uma cirurgia com a outra. Né? Mesmo essa Claro. sendo mais Sim. tranquila, Uhum. ela falou assim, eu pergunto, eu sempre pergunto, o que você sentiu? Ela falou assim, eu senti uma coisinha. E o que você achou? Eu achei muito legal. Aí eu explico o que a gente fez e tal, e parará. O paciente Uhum. fica tranquilo. É tanto que o paciente, às vezes, demora um pouquinho de sair do transe, né? Fica meio mole, meio tonto. Aí eu vou conversando com ele, voltando ele. E aí levanta, sai. Aí, assim, é fantástico, cara.
fantástico. Não tem o que falar. Quem passa por a hipnose, quem se deixa ser hipnotizado, ele não quer mais ser atendido sem hipnose. Inclusive, eu hipnotizei uma gestante aqui, muito Ó, que ansiosa, legal. muito Aham. medrosa. Eu quero, inclusive, numa próxima sessão, usar aquela técnica lá, quero até filmar, sabe? Mas Sim. assim, ó, ela é muito ansiosa. E você sabe o que ela falou quando eu terminei o tratamento? O tratamento dela? Ah. Ela falou assim, ela acordou assim, deu uma espreguiçada e falou assim, eu acho que eu dormi. Entendeu? Olha Ai, que ai, ai. beleza. Olha E que você sabe o que que você maravilha. pode fazer? Aquele exercício que nós temos, o primeiro que vocês tiveram contato no curso de auto-hipnose, aquele exercício que eu tenho gravado para vocês lá, é, prescreve para ela. Fala assim, ó, toda noite você vai passar a escutar esse áudio. Aquele vídeo, você sabe que não tem efeito colateral, já são mais de 100 mil pessoas que já fizeram aquele vídeo, Eu vou nunca... condicionando ela. O vídeo é fantástico para condicionar. Então, exatamente. Então, usa aquilo, sabe por quê? Porque vai acalmar a criança. Você Olha que controlando a legal. ansiedade da mãe, você vai ajudar um monte o desenvolvimento da criança. Que isso agora é primordial. Ali, aquele momento dela que ela está sendo gerada, é, quanto mais harmônico for o berço que a criança está, o receptáculo que ela se encontra, isso é necessário. Então, assim, a mãe precisa controlar essa ansiedade dela. E você não precisa, você sabe disso, não precisa nem dizer para a mãe, né? Falar, ó, vamos Aham. controlar, não. Fala, ó, é a prescrição hipnótica. É a prescrição hipnótica. Você entregar para ela e dizer, olha, você vai usar esse exercício como se você estivesse tomando um calmante ou um remedinho para dormir antes de dormir, todos os dias. Você vai pôr e adormecer com ele. Você sabe que os relatos que a gente tem disso, né, que antes mesmo de acabar a contagem de 10 a 0, Ah, no 5 já era. A pessoa já já está é. dormindo, já está noutra É. estratosfera, noutra dimensão, mas enquanto isso, ela está captando toda a mensagem. E aquele vídeo é espetacular, é poderoso. Bom Aquele mesmo. vídeo realmente é muito bom. E usa aquilo. E outra, foi o que eu falei para vocês já. Comecem a preparar o próprio áudio de vocês e começar a colocar para os seus pacientes. Porque você pode, e é o que eu vou ressaltar nesse curso agora, o uso da hipnopedia para o pré-condicionamento das crianças. Como atender? Porque veio uma gama de odontopediatra me procurar. Então eu falei, inclusive eu estou preparando, eu vou trazer uma hipnose transpessoal, que é hipnotizar a mãe, colocar a mãe na cadeira, que eu já falei para vocês sobre isso, e a mãe em transe, com a criança acordada no colo, a mãe induzindo a criança ao sono hipnótico. É A criança espetacular. sai mais fácil, né, professor? Assim, com oito Entra e anos, sai mais eles fácil. Ela entram e saem. entra e Eu sai tenho um muito caso, mais fácil. eu fiz aqui um caso de hipnose com a Uhum. criança. Assim, Por controlei isso ele que é demais. importante. Por isso que Tem é que ficar importante vocês. reforçando. Tem. Por isso que usar Erickson com criança é fundamental. Você entra com a indução e logo depois entra com Erickson, que é trabalhar o lúdico da criança. Que daí você mantém a criança imaginando. Enquanto ela está no Aham. imaginário dela, estimulado, aí você mantém as histórias, tem que ter um fundo subjetivo que retratem calma, serenidade e sono. Então, eu usei muito, né? Inclusive no período que eu fui funcionário público, nossa, o que eu cansei de usar em atendimento de prefeitura e ninguém sabia o que eu estava aprontando. Só a secretária assim, o pessoal do staff bem interno é que sabia que eu aprontava, né? Falou, ó, tô usando hipnose. Mas o pessoal no geral não sabia nem que, ainda mais quando eu começava a conversar com jacaré. Então, era divertido Pessoal, demais. Ah, é o seguinte, a gente quando vai fazer alguns cursos, né? Nós temos colegas e tal, e eles falam assim, como cobrar isso do paciente? É uma pergunta muito comum. Aí sim. eu falo assim,
eu falo assim, quando você entra quando você faz um curso desse, entra com um tipo de técnica desse, é simples, entendeu? Quando você faz isso com o seu paciente e ele entende o que aconteceu, você está buscando coisas maiores. Você não pode pensar aqui nesse momento, você tem que pensar lá na frente. E tem outra coisa. Qual o O gatilho curso de mental que você está hipnose. usando, então? Isso aí que você fez, você usou um gatilho mental. Ou seja, você praticamente oferta isso para a pessoa, porque, é claro, você vai cobrar o tempo ali de indução e tal, Claro, porém, só que você sabe que vai muito mais além. Ou seja, muito você está mais além. entregando um negócio para a pessoa, está dando para ela praticamente. Você está usando Exatamente. um gatilho mental. Qual é o gatilho É. mental? Sabe qual é? Reciprocidade. Porque você Reciprocidade. estimula a gratidão da pessoa para aquilo que Muito. você está entregando. E é o que nós E, ensinamos lá no curso, né? Lembra, né? Da e aí reciprocidade. você quer atrair mais paciente, mas você também não entrega, né? Então, assim, eu tenho alguns cursos que eu tenho aqui, por exemplo, que é o pulo do gato, entendeu? Essa Claro. paciente falou para mim assim, ó, é porque assim, nós precisamos causar percepção no nosso paciente. Então, a gente sempre precisa estar mudando. Até os móveis da recepção, a gente precisa estar mudando. Porque dá É estimular. cria uma expectativa no paciente que está diferente. Então, por exemplo, uma paciente que veio há 6 meses atrás, não existia isso, não existia hipnose. Agora ele chega, eu tenho hipnose para ele. E ele olha assim e fala assim, cara, esse cara, ele é diferente, ele investe. Ele é a percepção que ele tem, entendeu? E Aham. ele fala para um, para dois, para três, para quatro e assim, né? Então assim, isso Te é acompanha nas redes sociais, você passa a ser autoridade para exatamente, ele. exatamente. Olha, para É, você ter uma ideia aqui, nós estamos com um paciente nosso aqui, ó, né? Feliz da vida, agradecendo. Por quê? Porque para ele foi muito importante, para mim e para ele. Então, assim, claro. o problema que eu vejo das pessoas é isso. Eu tenho um curso que eu fiz agora há pouco de ozonoterapia, foi outro Uhum. divisor de água na minha vida, porque meus pacientes não têm pós-operatório com gás, com água de ozônio, com óleo ozonizado, a cicatrização, os É pacientes outra coisa. comparam, é outro nível. O paciente fala assim, doutor, Você pode potencializar os efeitos da ozonoterapia com a hipnose. Você sabe disso? Porque a hipnose, todo medicamento e tudo que você vai estimular de externo para interno, a hipnose, quando ela recebe, ela pode simplesmente potencializar o efeito. Quer um exemplo? E eu vou comprovar. Foi feita uma pesquisa que pessoas tomaram o mesmo medicamento, porém, uma acreditando exato que aquilo ali era salvador da pátria dela. Ela acreditando, fé, tendo fé. E as pessoas que não tinham, que desacreditavam do medicamento. O efeito foi 80% a mais do que quem não acreditava. Então, isso é um olha fato. o poder da mente humana. O poder. Tanto é que no início do curso eu falo sobre orações, sobre estado de graça, nirvana, sartori e assim por diante. Né? É a técnica que eu ensinei para vocês lá do Pai Nosso em aramaico. E o poder que aquilo ali tem ao vibrar o peito da gente e o que estimula no nosso organismo. Então, assim, as pessoas quando tendem a crer que aquilo dá certo, é a força do pensamento, sim. E agora imagina, a hipnose, nós podemos provocar isso, podemos estimular isso na própria pessoa. E aí E- é um amplificador. mas aí agora imagine, tá, eu vou agregar isso na vida de alguém, certo? E a minha vida? Você entendeu? Exato. A vida da minha família. Porque no curso aí, você ensina coisas aí fantásticas que a gente vai usar pro resto da vida, com os filhos, talvez com os netos, com a esposa. Coisas É, interessantíssimas, né? É eu, fantástico, eu, cara. uma das coisas que está sendo uma grata surpresa ver é o pessoal, porque no curso presencial, engraçado, a gente fala da hipnopedia.
e poucos dão atenção. E como o curso presencial são 3 dias, É muito rápido, né? Por isso que eu estou até ficando reticente em fazer o curso presencial. Por causa de eu vou fazer alguns cursos, mas eu estou valorizando muito esse curso online ao vivo, porque até vou vir com uma versão online e tudo, mas esse online ao vivo, ele vai ser assim, a cada 3 meses vai vir. Por enquanto nós estamos indo com uma versão todo mês, mas vai mudar. Mas sabe por que eu estou gostando? Porque dá tempo de vocês esmiuçarem os detalhes. Olha os relatos, você presenciou isso, né? O caso, por exemplo, da nossa colega, que o filho tinha lá 10 anos fazendo xixi na cama. 10 anos. Ela aprendeu a técnica da hipnopedia. Aplicou. Virou pra gente na outra semana. Se ela não usar professor, não tá dando certo. Aí ela falou assim... Olha só. Que só ela isso, fez? Não, na vida que ela falou dela. Você tá entendendo? Imagina o resultado. E aí ela usou, professor, não tá dando certo. Falei, tá, e como é que você tá usando assim, assim, assado? Tá. Falei, não, vamos ajustar, você tem que fazer desta maneira e o áudio. E o melhor de tudo, cara, que quem preparou o áudio foi ela me mandou o áudio, eu escutei, refiz para ela algumas coisas, falou, você vai usar isso aqui, mas grava com a tua voz. Quanto tempo de áudio, mais ou menos? 1 minuto, 2? Assim, não, 5 minutos no máximo, não mais do que isso. Você repete as mesmas coisas. O importante é a instrução. O importante é instrução. As aulas ficam gravadas, eu vou explicar daqui a pouquinho. É a instrução que você dá, isso é que é importante. E ela vir em looping, como eu expliquei para vocês já no curso, que é uma instrução em looping. Uma indução em looping, uma complementando a outra. Então, o que aconteceu? Nós ajustamos, ela botou. No dia seguinte, ela falou assim, nunca mais o meu filho, depois de 10 anos, simplesmente, foi um passe de mágica, ela simplesmente, o filho não fez mais xixi na cama. Olha que fantástico. Você acha que, olha, com o curso eu devo ter uma meia dúzia de relatos já de enurese noturna. De enurese. E isso porque eu não toquei ainda em disfunção sexual, eu não toquei no assunto ainda. Isso aí vai ser lá para o 4º módulo, que nós vamos falar de disfunção sexual, a parte frígida da mulher, ejaculação precoce. Nós vamos falar, na hora que entrar nesse contexto, que muita gente sofre com isso, e assim, às vezes não entende o que está acontecendo no organismo dela, e que um simples ajuste, gente, é você pegar uma chave de fenda e fazer isso aqui, ó. É a coisa mais boa. E com a hipnopedia você pode resolver. Com a hipnopedia. Aqui quem me perguntou se as aulas ficam gravadas, sim. A pessoa, quando ela faz a inscrição, a equipe vai monitorando, a gente vai monitorando, você imediatamente vai ser direcionado para um grupo exclusivo do WhatsApp. E depois para o Telegram também. E ali você vai ter acesso a link da aula, material, tudo que é relacionado ao curso. Informações de como acessar as aulas e tudo. Porque amanhã, às 19 horas, começa o curso, a 10ª turma. Então aí, faltando 15 minutos, a gente passa para vocês o link da aula. Só que ao longo do dia, vai sendo passadas as instruções, porque vai entrando gente, dentista deixa para a última hora. Não adianta que sempre, né eu mesmo fui um, né? Quase nem fiz esse curso. Sempre na última hora. Então, mas o que me fez é a necessidade, entendeu? E eu falei, cara, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E olha como foi transformador, né? Como que foi transformador, que é um negócio espetacular. E aí, então, à medida que vai entrando, a gente vai repetindo as instruções e tal. Deu 6h30, falei, gente, ó, faltando 10 minutos, 15 minutos, nós estamos entrando. Aí eu libero o link e já vou estar na sala esperando o pessoal. E à medida que vai entrando, pronto. Acontece pela sala Zoom, tá? São praticamente 3 horas de aula direto. Isso é outra coisa legal que dá para conversar, né, professor? Perguntar, trocar ideia. Porque, gente, ó, eu vou falar para vocês. Ele não fala só de hipnose, não. Ele ensina altas coisas legais aí, hein? Né? Fantástico, cara. Obrigado, filho. Mas assim, ó, é interessante porque é todo um contexto.
E quando a gente começa a mostrar a quebra de padrão, como que a tua mente pode trabalhar de uma forma diferente, quando eu brinco com vocês, eu falo assim, eu penso em 7 coisas ao mesmo tempo, eu não estou brincando, eu estou falando sério. E tem gente que fala assim, mas como? Tem gente que não consegue. Aí eu começo a ensinar para vocês mapas mentais, como trabalhar com isso, né? E no quarto módulo do curso, eu vou trazer sobre disfunção e mapa mental, é onde a gente vai. Ah, na minha bio, já tem o link que tem o link de inscrição. E no Store, com certeza tem alguma publicação que vai ter o arrasta para cima, e esse arrasta para cima vai ter ali o link de inscrição também nos Store, tá? E tem. E eu também depois, eu posso colocar, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mas eu acho que, deixa eu ver se vai. Meu medo é atrapalhar a live aqui, peraí. Deixa eu ver se está aqui. Tem um canal do Telegram também, que você pode entrar, que lá tem, ó. Eu estou colocando Legal, aqui o tem link, muita ó. coisa. O Telegram, né? O canal do Telegram é espetacular, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para o pessoal entrar no canal do Telegram e lá tem, gente. O canal do Telegram tem. Eu não sei se é esse aqui, cara. E agora, hein? Puxa vida, pior que eu não sei se é esse aqui. Pessoal, Oi. o que que Eu você, o até que vou que pedir de quem. Acho que tem alguém da equipe aí. Se tiver alguém da equipe, gente, por favor, disponibiliza para mim o link do canal do Telegram, por gentileza. O que a foi? Larissa tá por aí? Ah, Deixa, Larissa. Ô, Larissa. Ah, Larissa é fera. Vê se você consegue disponibilizar para a gente aí o link do canal do Telegram, querido. A Larissa é outra ferinha, viu? nós estamos Hum. assim vivendo uma coisa diferente na odontologia, né? Nós estamos passando por umas situações. Eu fico observando assim, as pessoas investem num equipamento que custa, que não é ruim investir, claro que não, 200 mil, 170 mil. E às vezes, uma coisa simples que vai te custar aí, né, para trazer uma melhora no pós-operatório cirúrgico ou durante a cirurgia, que é muito mais barato, e às vezes a gente não faz, né? Às Ah, vezes eu vejo isso. Pouco recurso nesse sentido. Porque isso é muito importante. Né? A tecnologia é importante? É, mas, cara, tem coisas simples e eu vejo muito dentista não faz. Sabe por que que não faz, professor? Que ele acha que não tem como aquilo agregar. Pensa no aqui e no agora e não pensa lá na frente. é Isso é fogo, né? muito. Ô, eu vou Entendeu? te dar uma cutucada. Você chegou a usar a hipnose de magnetismo? Que Não, nós não. ensinamos? Usa. Usa porque, assim, você está se transformando num excelente hipnólogo. Realmente você está ficando muito bom no serviço. Até para a facilidade que você está tendo de casuística e tudo mais. Eu venho acompanhando, não é elogio furtivo que eu estou te passando. Você sabe disso, que eu já te fiz esse elogio já. E eu venho te observando. Você tem um senso de observação realmente muito bom, isso é espetacular em você. Então, Juraci, faz a hipnose magnética e associa com aquela que eu ensinei para vocês, do Durma, tá? Depois me conta o que vai dar. Releia a Eu técnica, preciso. Não, eu é, preciso estudar, com certeza. releia a É isso técnica mesmo. e faz. Que aquilo ali é o que eu fiz numa apresentação, foi numa Eu vi. escola. Então, as No... fotos, o pessoal não filmou, foi pena, né? Mas fizeram as fotos e tem a sequência. Inclusive é um dos banners que está rodando por aí, é exatamente essa sequência. E eu fiz até uma postagem, né, no Instagram falando assim, você sabe o que eu estou falando para a pessoa aqui? Na Eu realidade é vi. exatamente isso, né? Vou dizer, na realidade eu fiz a indução magnética e eu só disse isso para ela, durma. E ela despencou na minha frente. Foi muito interessante. A Larissa também foi uma pessoa que eu tive uma grata surpresa de ver o desempenho e como ela cresceu, né? A primeira indução que ela fez, foi a Larissa que traspassou a agulha na mão do... Eu não sei se foi você, Larissa, que fez?
Eu até tô Eu na acho que dúvida. foi ela, sim. Foi. Tô tentando ver a Então, foto dela aqui. então Ela, eu é, acho. a Larissa, que se eu não me engano, é que é de Manaus, né? Que eu tô fazendo uma confusão tremenda. Hoje, agora eu já perdi porque tem hora as referências, tem hora que bagunça a minha cabeça. Ah, foi. Ah, foi ela E foi, mesmo. eu me diverti demais quando eu vi. Então, assim, isso é bacana, porque vocês vão vendo o quanto é espetacular a hipnose e vão indo. Ou seja, perde o medo, perde o receio, quebra o tabu de que, ai, se a pessoa não voltar, vocês sabem que não vai ocorrer isso. Ah, a hipnose, ela pode matar alguém? Vocês sabem que não vai matar ninguém. Ai, tem contraindicação? Nenhuma. Tem os cuidados que eu já falei com vocês, que devem ser tomados alguns cuidados. Porém, fora isso, é tranquilo, ético, moral, tudo dentro do padrão, e a gente fala de ética para vocês também, né? Essa questão. E respeitando isso, não dá errado. A técnica sendo bem aplicada, bem executada, ela jamais vai te trazer um dissabor. Eu, com os meus, são mais de 35 anos, antes de entrar para a faculdade, eu já estudava, já fazia, nunca, em nenhum momento da Você minha já tá vida. hipnotizando até pro telefone, né, professor? Ai, ai, ai. Eu fiz isso muito no passado, Era. bastante. Eu fazia para os colegas. Os colegas punham o telefone com o paciente, Tem uma aí eu coisa que é muito, explicava. muito interessante aí, é a ressignificação também. Muito É, interessante. Né? a ressignificação é interessante porque você pode ajudar uma pessoa que está sofrendo, com uma fobia, com medo de dentista e tudo mais, porque o arquétipo, ó, tem até um psicólogo aí na sala, olha que legal. O arquétipo, por exemplo, de dentista, o que ele remete? Isso é amigo meu. Opa, aí seja muito bem-vindo. O Ele faz arquétipo, hipnose também. Ele faz hipnose também. opa, aí, ó. O arquétipo de dentista vai trazer, ele vai estar relacionado a quê? A dor e trauma. A dor e trauma. E todo mundo, assim, nós já explicamos no curso o que são arquétipos, estão relacionados ao inconsciente coletivo de Jung, né? Carl Jung, que é um dos grandes nomes da psicologia, e ele representa nessa questão, traz esse conhecimento coletivo que as pessoas têm diante de um estímulo. Então, por exemplo, quando eu falo assim, o que representa o colo da mãe para você? É outro arquétipo. Representa o quê? Conforto, proteção, acolhimento. E a gente não pode usar assim como âncora feito uma boa anamnese, uma pré-anamnese, isso é importante, porque relatos assim, e vai ser pouquíssimas pessoas que não vão ter uma boa ligação com a mãe. A maioria, a avassaladora, tem. Quando se fala da mãe, é do acolhimento e da proteção. O colo da mãe, então, nem É se fala. fantástico. É uma Verdade. coisa, né? Então, É. você pode usar esse arquétipo para que a pessoa tenha uma introspecção maior, para que você ajude, inclusive, aprofundar um transe. Eu hipnotizei uma pessoa uma vez com um abraço, quando ela me abraçou, eu falei, agora você imagina que você está no colo da sua mãe. 3, 2, 1, durma. Foi assim que eu hipnotizei a pessoa. Ela Legal. simplesmente desmoronou na minha frente. Né? Então, assim, você pode usar, e é importante conhecer esses recursos, porque você, com isso, a tua hipnose, ela cresce, ela encorpa, ela fica realmente mais humana e mais objetiva e incisiva, né? Pessoal, Mas, fala, eu querido. lembrei de uma história aqui. Eu fui fazer uma cirurgia aqui, numa cidade aqui, uns 250 quilômetros, numa Uhum. clínica. Me chamaram para fazer, eu fui lá fazer. E eu peguei um paciente, e olha só, fiz um rapport com ele. Ele falou para mim, professor, que ele tem crise de ansiedade tão grande que uma vez ele comprou uma moto para ir viajar com a esposa e ele saiu de manhã. No meio do caminho, ele teve uma vontade tão grande no banheiro que ele teve que voltar para casa de crise de ansiedade. Você acredita nisso? Acredito. É porque ela E, provoca, e inclusive, assim, se alguém tem problema de colo irritável, que está ligado ao emocional, é dor de barriga na certa. É dor de dor de barriga na certa. barriga, diz ele que não Tá? foi mais viajar.
Que ele ficou tão ansioso, Aí eu falei assim, cara, eu tenho que hipnotizar esse cara, né? Porque esse cara vai fazer um protocolo inferior. E, rapaz, mas foi muito legal. E lá na clínica ninguém me conhecia, né? Era a primeira vez que eu estava operando lá. Quando eles me viram fazer aquilo, um paciente muito ansioso, a auxiliar nem conversava. A auxiliar nem conversava que me auxiliou lá. Ela nem conversava, assim, com medo Fica de que eu apavorado fosse acordar, entendeu? É porque as pessoas não conhecem, né? Acha que se falar vai atrapalhar assim, e tudo. Fantástico, fiz a cirurgia rápida, porque colaborou, acabou, né? E eu te garanto que mesmo você não tendo feito nele nenhuma psicoterapia, simplesmente o transe hipnótico, você proporcionou a ele não só no momento da cirurgia, mas em momentos posteriores. Então, ele eu já deixei para ele aquele como é que fala? A âncora. Rapaz, eu falei assim, experimenta aí. Ele apertava assim. Eu falei assim, rapaz. Entendeu? Isso é um presente que você dá para ele pro resto da vida. Isso aí é uma âncora mental que, quando ele precisar ficar relaxado, é só executou a técnica, implantou, tá tudo ok, pronto, estabeleceu a conexão neural, pronto. Ele, quando precisar, ele só dispara. Quer dizer, você, além de tudo, ainda está dando um presente para a pessoa que ela vai utilizar para o resto da vida dela, se ela disparar várias vezes. Isso aí realmente vai fortalecer essa conexão neural e essa ancoragem. E ela perdura para o resto da vida. Agora, se ele não usar nunca, a tendência é com o tempo superficializar e até desaparecer. Não, mas não tem como, ele adorou. Ele faltou me abraçar. Então, e aí que vem o gatilho mental da reciprocidade. Tem como cobrar um negócio desse? Não tem. Não tem. Não faço nem questão, pessoal. Não, mas não tem como você dimensionar um negócio desse. Não, você fala, porque eu vou estimular uma gratidão no cara, eu vou cobrar do cara. Não tem. E a gente sabe o que a gente está proporcionando para a pessoa. Esses dias atrás eu recebi um feedback de uma pessoa que assistiu aquele vídeo e veio me agradecer 11 anos depois. Eu nem sabia que a pessoa, o que ela fez. Eu vi você falando lá. Então, foi interessante. Aquilo me emocionou bastante. Imagina o cara, uma gratidão, alguém pensou em mim de uma forma boa. Isso tem como dimensionar financeiramente? Não tem. Você está recebendo coisa boa, graça boa, por gratidão de alguém. É aí que vem as emoções, como lidar com as emoções destrutivas, que eu falo para vocês estudarem aquele livro, né, do Coleman, para poder entender e se desprender de emoções que só tendem a nos arrastar para não deixar progredir. Quanto mais tempo de abraço, mais caro o procedimento. Gostei dessa, Filipão. Eu queria conhecer esse cara, ele deve ser muito bacana. Gente fina demais. O senso de humor dele é ótimo. Vamos trazer você aqui uma hora do Mato Grosso? Opa, vamos sim, com certeza. Mas então isso aí, assim, é o sentimento da reciprocidade. E quem vai praticar hipnose, quem pratica hipnose no consultório odontológico, psicológico, né, na psicoterapia, assim por diante, quem pratica hipnose está dando algo para alguém que só tem como voltar para você através de gratidão. Não tem outra coisa. E esse sentimento ligado ao amor, né, a gratidão, está crescendo muito a questão do Ho'oponopono aqui no Brasil. E as pessoas, quando começam a valorizar exatamente o amor, a gratidão, o desprendimento de coisas que não valem a pena você ficar agarrado, né? E aí vem aquele livro que eu estava citando, Como Lidar com Emoções Destrutivas, que eu sugiro que leiam, né? Todo mundo que faz o curso tem alguns livros que eu sugiro, e um deles é esse. É um compêndio, 400 páginas, livro difícil de leitura, porém espetacular. Mas quando você começa a entender que é tão fácil você cultivar coisas boas na sua vida, e as coisas ruins,
você aprende a fazer do limão a limonada, que é a âncora mental que eu ensino no curso de como você enfrentar obstáculos e não problemas. Obstáculo, quando você enxerga de uma maneira mais... quando você enxerga o obstáculo, ele se torna mais leve, transponível. O problema se torna pesado e você tende a cavar um buraco e entrar cada vez mais fundo nele. Meu amigo, acho que a nossa live foi até mais do que deveria, né? Mas é tão gostoso falar. Não, Olha, tá gente, ótimo. Bom demais. eu te agradeço muito, fiquei muito feliz Foi em um saber prazer, Wilson. aquela nossa conversa no grupo de hipnose rápida do curso avançado sobre a analgesia, você colocando o paciente em transe profundo, fazendo a máscara anestésica. Qual é o comprometimento de você fazer um implante nos inferiores e poder provocar uma parestesia? Muito bem. Então, o que que nós... Eu vou pegar até uma caneta para ficar mais fácil para vocês entenderem. Inclusive para quem já está aí e tal. O que que você vai fazer? Você pode fazer manter o nível profundo, a analgesia, porém, aonde você vai colocar o implante, você vem com o cabo do espelho e dizendo assim, a partir de agora, aonde eu estou tocando, somente aonde eu estou tocando, aqui tem um corredor, aqui tem um espaço, e nesse espaço está voltando e ficando normal. Você tem, porque a mente humana ela tem como fracionar essas coisas. Por quê? Porque quando você leva num nível mais profundo, tá? Fica muito mais fácil para a pessoa, a mente humana fracionar. E aí você pode deixar simplesmente. E a âncora que eu falei, com estímulo, você sentindo qualquer coisa, movimente o dedo para mim. Movimente o dedo para mim. Aí fica fácil trabalhar, sabe? Você pode... Opa, tem alguém hispânico aí? É, É? acho que Oi, bem-vinda a você. Sei, muito bem-vinda. Aonde é você? E então, assim, amanhã começa a nossa 10ª turma de hipnose. O link legal. vai estar... Quantas pessoas tem, professor? Já? Sinceramente, eu não sei ainda. Eu acho que tá... Olha, deve estar liberando uns 10 já, tá? Eu não sei, sinceramente, eu não sei. É porque deixa tudo para amanhã. Amanhã é que eu vou É. ter... 6 horas da tarde é que eu vou te dizer o que vem. Mas assim, o que entrar... Ó, na landing page de vocês, na página de captura da turma de vocês, que foi uma turma muito boa, entraram quase 500 pessoas e dali filtrou. Até agora, que eu vi, que eu tinha visto antes de entrar para a live, tinha 1.900 e não sei quantas pessoas. Ah, Então, legal. isso só em português, porque agora a gente está lançando em espanhol, e também o bicho está Ah. pegando. E eu não sei, E o vai livro? E vir... o livro? O Fala do livro, livro. então, o livro nós vamos lançar esse ano, vai ter parceria de alguns grandes nomes da odontologia, como o professor Paulo Cano, Túlio Valcanaia, e com a Legal, hein? participação dos meus queridos alunos que participaram desse ano de 2020. Então já estamos escrevendo o livro, já estou tendo reuniões e reuniões com a jornalista, e que a minha copywriter, né, que eles chamam, e que a gente já está preparando. Para os alunos de 2021, vai ser a segunda edição para 2022, e assim por diante. Então, 2021 nós lançamos um livro, de 2022 é assim, porque nós vamos relatar os casos dos alunos, como por exemplo esse caso do Juraci, da paciente dele, com certeza vai estar no livro, porque é uma coisa que é importante alertarmos os dentistas, mostrarmos para o mundo, sabe, que uma pessoa vai passando para outra, e assim a coisa ganha uma dimensão muito grande. E que que o dentista possa entender que o tratamento dele, eu vejo o cirurgião dentista como um dos grandes profissionais da área da saúde.
Ele não é um cirurgiãozinho. É Não é verdade. um dentistazinho. É um Não grande é. promotor da saúde. E numa cadeira odontológica, pode-se salvar vidas. Pode-se salvar vidas. Basta ter um, um profissional atento, um profissional qualificado e preparado. Hoje nós temos condições de prepararmos, né, eu digo como cirurgião dentista, é o que eu falei, o cirurgião dentista hoje ele está muito tecnológico, porque tem muita tecnologia, tem Não, a muita coisa odontologia boa. tá fantástica, Não, espetacular. né? A Espetacular. odontologia, ela vai simplesmente se equiparar à informática, que você acabou de aprender, 5 minutos depois já ficou para Depois trás. tá mais ou E a menos assim. tendência é essa, vai ser assim. E eu até estava pensando assim, puxa vida, com essa casuística toda que eu preciso ter, eu vou acabar voltando para odontologia, atender. Aí depois comecei a pensar, falei assim, cara, você vai ter que estudar odontologia digital. É. Eu falei assim, até eu, com a quantidade de coisa que eu já tenho para fazer, mesmo aposentado, né? Porque com essa história de ficar em casa, eu até Não, porque planto, você até. não para, né? Você é Eu tô maluco. virando agricultor, cara. Eu tô criando uma horta É, dentro de casa para me poder. Você não tem noção, qualquer hora eu vou mostrar para vocês o que, que eu plantei. é, Fiz um canteiro vertical na minha. Eu tenho uma sacada muito grande e tal, em é, casa. E uma hora eu vou mostrar para vocês. E tá divertido até, porque eu tô me tornando um agricultor. Então, assim, eu fiquei pensando, falei, não sei, cara, acho que meu negócio agora é me limitar a hipnotizar e entregar. Falou, ó, daqui para frente é contigo. Porque algumas casuísticas é interessante o pessoal ver como que faz, como que, por exemplo, essa da criança, da transpessoal, eu tô atrás para poder realmente montar uma casuística bem legal. Estou buscando caso difícil, caso complexo para poder fazer e mostrar como é possível e como que se pode hipnotizar uma criança na cadeira. Porque eu fico vendo contenções aí que dá até dó. Pacientes especiais, como que também pode ser usado a hipnose para os pacientes especiais, hipnose narcótica em centro cirúrgico, como que até mesmo ambulatorial, né, no nível de consultório, usando a substância que você já aprendeu no curso avançado, né, uma substância que ela requer uma certa atenção, porém não é tão perigoso, não é tão complicado como os fármacos que as pessoas já administram nos consultórios. E associado com a hipnose, o efeito que isso dá. É espetacular. Então, tudo isso a gente mostra, explica, instrui no curso Hipnose para Dentistas. Que eu estou até transformando o nome dele para Método de Hipnose para Dentistas. Porque acaba sendo, né? Foi uma sequência de técnicas, de procedimentos, que o que eu vivi, eu estou passando para o pessoal. E eu fico feliz de ver o Juraci, a Larissa, com os resultados que estão tendo, porque deu para ver que assim eles absorveram o conteúdo e estão seguindo em frente. E isso é bacana. E eu quero ver daqui alguns anos, né, Juraci, você dominando a área aí como professor e tudo mais nessa área, porque tu tem muito para crescer, porém tu é muito bom. Tu é muito bom. Você sabe disso. que Não é um isso, eu elogio à tô toa. Não é um aprendendo o elogio trem à toa ainda. que eu tô fazendo. Não, tem outros, mas como tem o Rodrigo, tem outros que já passaram e estão passando aí, que a gente está vendo, mas todos vocês têm. É o que eu falo, basta querer fazer. Para quem está querendo fazer, tem potencial para, né, Karina, a E não precisa Larissa, ter voz bonita, né, professor? Ana Paula, não, não precisa não. Mas é isso aí. É, Gente, nossa, 2 horas de live, eu queria show fazer de uma. bola. Isso foi. Top. Agradecer o Filipão. Qualquer dia nós vamos encontrar, né, Felipe? Ô, Espero Felipe, que. tem que começar a usar a hipnose aí, velho. Tá com a faca e o Ah, queijo já há muito olha, tempo. começa a fazer juntos. Começa a fazer juntos É, aí. Isso vou é estar no curso interessante. essa semana aí, vamos É. pôr pra hipnotizar lá. Amanhã, para quem e tem esse detalhe, né? Para quem já faz o curso, a edição, sempre as novas edições do curso
já entra como convidado e tem condições de reciclar. Isso aí já é automático, sabe? Opa, é isso aí, nem que seja virtual. É isso aí, Filipão. Foi um prazer a todos vocês, gente, que participaram da live com a gente aí até agora. E, Juraci, quero agradecer demais, né? Agradecer essa participação tua e as suas casuísticas cada vez mais interessantes que você traz aí, que eu gosto de ver o que você anda aprontando com a hipnose. E agradecer o teu empenho, querido. Eu tenho que agradecer muito a Deus, porque caem uns negócios interessantes na minha mão, entendeu? Assim, sem esperar, então é muito legal. Talvez não é que caia, é porque a gente tem um pessoal assim bem sofrido assim com relação à odontologia, de alguns traumas antigos. E é isso aí, né? É que na realidade, por estar preparado, você consegue enxergar as oportunidades. É isso que está acontecendo contigo. É porque você está preparado. Por estar preparado, você consegue enxergar. Coisa que talvez antes não conseguia ver, né, professor? Sim. É aquela história. Você não tinha o estímulo para enxergar. E a partir do momento que houve isso, essa concepção do conhecimento e tudo mais, né, essa percepção de que pode ser feito, de que forma, até o nosso colega aí, o Antônio Garcia. A esposa dele é dentista, de vez em quando eu opero lá no consultório dele. Falei com ele para ele poder usar nos pacientes dela. Com certeza. Né? A hipnose é aquela história. Quando nós resolvemos trazer o curso, eu enxerguei também exatamente isso, porque assim, todo mundo fala de hipnoterapia. Você encontra 500 cursos por aí falando sobre isso. E eu vi que eu falei, poxa vida, mas a abordagem não só para o dentista, mas para o fisioterapeuta, sabe? Mas a visão como eu vivi isso, muitos anos na odontologia. Você adaptou para a odontologia, então assim, adaptei, fantástico. Claro. Sabe? Com casuística, com tempo, com tudo. Exato. Então não tem... foi 30 anos. Várias técnicas, só não hipnotiza. Mas é aquela história, as coisas foram acontecendo, eu fui aprimorando e fazendo. E é isso aí. Claro, é isso aí, teve muito estudo e tudo, mas eu fico feliz de poder, sabe, ter isso e poder passar e as pessoas estarem captando, que é o que eu falei, eu tô com um bastão aqui na mão, comecei a entregar. E né, o pessoal tá buscando mesmo. Porque isso aí que importa. Assim, a mensagem está sendo passada, as pessoas estão se alertando. Eu tenho certeza que daqui 20 anos vai falar de hipnose na odontologia, vai ser um negócio assim, olha, começou aquele negócio, mas olha como é que tá e ganhou outro vulto. E é isso que importa. O interessante é isso, sabe? Isso não tem preço. Eu que agradeço todo mundo que permaneceu até agora, né? Valeu, agradecer galera. A presença de Meus todos vocês. Aí, meu grande amigo aí, Juraci. Obrigado. Além de tudo, né, Juraci? Foi uma amizade que a gente fez. Porque eu falo que não são alunos. São grandes amigos que a gente acaba fazendo. Se quiser vir uma hora aí pescar, aí, ó. Opa! O Renan aí, ó. Tem outro Renan lá de Sorriso. Outro aluno nosso, gente fina, faz de Sorriso. Opa! Então, qualquer hora nós vamos dar uma chegadinha aí. Passar uns dias aí, pegar uns peixes aí no rio, aí, no córrego aí. Com certeza. Esperar um pouquinho toda essa situação acalmar. Né? Eu tô esperando. Mas, eu prometi, eu vou lá em Manaus para conhecer a Larissa. Eu vou rodar o Brasil conhecendo vocês, porque foram amigos que eu fiz, né? E que eu tô fazendo. Isso aí a gente fica muito satisfeito. Gente, gratidão enorme todos vocês estarem aí com a gente até agora, né? Juraci, mais uma vez, querido. Um abraço, amanhã pessoal. A gente se vê no curso. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau.